No Windows 10, o atalho de teclado Ctrl Shift ESC é utilizado para, letra A, trocar de usuário, letra B, fechar a janela atual, letra C, alternar entre as janelas abertas, letra D, iniciar o gerenciador de tarefas e a letra E, bloquear o computador. E aí, pessoal, o que vocês me respondem sobre essa tecla de atalho Ctrl Shift ESC? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, duas teclas de atalho que são importantes sobre esse assunto. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o Ctrl Alt Del, famosa sequência de teclas de atalho que, quando o usuário pressiona Ctrl Alt Del no Windows, abre uma lista de opções como essa que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí, quando a gente pressiona Ctrl Alt Del, tem a opção bloquear, para bloquear temporariamente o computador, trocar usuário, para fazer a troca entre um ou outro usuário do sistema, para sair, que é o que a gente chama de fazer logoff, encerrar a sessão do usuário atual, mas também permitir que um outro usuário comece a usar a sua conta de usuário, e o gerenciador de tarefas. Então percebe que quando a gente pressiona Ctrl Alt Del, ele tem como uma das suas opções o gerenciador de tarefas, certo? Então eu diria que o Ctrl Alt Del permite, de forma indireta, porque primeiro aparece uma lista de opções, então de forma indireta, acessar o gerenciador de tarefas, certo? Mas dentro do Windows, pessoal, existe uma outra sequência de teclas de atalho que permite um acesso direto ao gerenciador de tarefas, que é Ctrl Shift ESC. Quando o usuário pressiona Ctrl Shift ESC, aí já abre direto a janela do gerenciador de tarefas. Não abre primeiro uma lista de opções, abre direto o gerenciador de tarefas, como eu vou fazer agora. Vou pressionar então Ctrl Shift ESC e percebe o que aconteceu. Abriu a janela do gerenciador de tarefas, que para quem não conhece muito, o gerenciador de tarefas ele tem a lista dos aplicativos que estão em execução nesse momento, como no meu caso ali o Word, PowerPoint, o Google Chrome, entre outros. Então é uma lista dos aplicativos que estão em execução, que estão abertos nesse momento. Também exibe aqui uma lista dos processos em segundo plano que estão em execução. O que são processos em segundo plano? São aqueles que estão em execução no sistema sem que o usuário perceba. Por isso, em segundo plano, certo? E um outro detalhe muito importante, se por acaso um desses programas, um desses aplicativos, uma dessas janelas que estão abertas, por exemplo, começar a apresentar um estado de travamento, e aí muitas vezes a gente tenta fechar aquela janela e não consegue, é interessante pressionar Ctrl Shift ESC para abrir o gerenciador de tarefas, escolher a janela ou o programa que não está respondendo e clicar aqui nesse botão embaixo chamado Finalizar Tarefa, porque aí o Windows força com que essa tarefa seja de fato finalizada, liberando todo o sistema para o seu funcionamento normal, porque muitas vezes essa janela que está travada está impedindo até mesmo que outros programas funcionem de forma adequada. Outra coisa interessante dentro do gerenciador de tarefas é essa aba chamada Desempenho, que eu acabei de clicar aqui. Aqui em Desempenho, o usuário pode analisar o desempenho em relação ao uso da CPU, que é a unidade central de processamento ou processador do computador, também o uso das memórias, principalmente aí a memória RAM, também o uso das unidades de disco e suas partições, como no meu caso aqui, e também as conexões de rede com ou sem fio, com fio do padrão Ethernet, e também avaliar o desempenho em relação às conexões sem fio do padrão Wi-Fi. Isso tudo aqui na guia Desempenho do gerenciador de tarefas. Então percebe que ele é bem importante porque ele tem muitos recursos e a tecla de atalho para acessar diretamente o gerenciador de tarefas, como eu disse, é o Ctrl Shift ESC. Por isso aqui a questão não tem erro, né? O atalho de teclado Ctrl Shift ESC é utilizado para iniciar o gerenciador de tarefas, resposta que nós temos ali na letra D de Dinamarca, gabarito desta questão.